Quantas vezes já te disseram que seus rins não funcionam mais como antes? Quantas vezes você ouviu essas palavras que soam como uma sentença? Insuficiência renal, dano irreversível. Prepare-se para a diálise. E cada vez que você escuta isso, é como se algo dentro de você se apagasse um pouco mais. Como se o seu futuro fosse reduzido a uma máquina, a agulhas, a horas intermináveis preso a um aparelho que faz aquilo que o seu corpo já não consegue fazer. E o pior não é o diagnóstico. O pior é a sensação de que não existe saída, de que isso é tudo o que te resta, de que você chegou ao fim do caminho sem ter tido a chance de lutar de verdade. Mas hoje, justamente hoje, preciso que escutes algo que pode mudar tudo. Preciso que abras o teu coração a uma verdade que esteve escondida nas páginas da Bíblia há milhares de anos. Uma verdade que combina a sabedoria divina com a criação perfeita de Deus. Porque quando o Criador fez este mundo, não só formou montanhas e rios, também plantou na terra folhas, raízes e sementes com propósitos específicos. E entre essas plantas há 6 folhas que foram desenhadas com um poder extraordinário para proteger, limpar e restaurar os teus rins. Não estou falando de magia, não estou falando de promessas vazias, estou falando de algo que Deus deixou na sua criação como medicina gratuita para o seu povo, como provisão divina para os dias de doença. Antes de continuar, inscreve-te neste canal, porque o que vais ouvir nos próximos minutos pode ser a resposta que tens procurado durante meses, talvez. E se conheces alguém com problemas renais, com creatinina alta, com edemas, com dor na zona lombar, partilhe este vídeo agora mesmo, porque pode ser o início da sua cura. Não o guarde só para ti. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 3:27, não te negues a fazer o bem a quem é devido quando tiveres poder para o fazer. E partilhar esta informação é fazer o bem. Deixa-me perguntar-te algo com toda sinceridade. Alguma vez te sentiste traído pelo teu próprio corpo? Cuidaste da tua saúde o melhor que pudeste? Seguiste as indicações médicas? Tomaste os medicamentos pontualmente? Fizeste os exames a cada 3 meses? Controlaste a tua pressão arterial? Cuidaste da tua dieta eliminando o sal, e mesmo assim os teus rins continuam falhando. E perguntas-te por quê? Perguntas-te o que mais podes fazer? Perguntas-te se Deus te escuta quando oras por cura às 3 da manhã com lágrimas nos olhos. E essa dúvida, esse peso silencioso que carregas cada dia enquanto todos creem que estás bem, é o que te está matando por dentro. Porque o corpo pode aguentar muito, mas a alma cansada de lutar rende-se pouco a pouco. E quero que saibas algo importante, algo que precisas gravar na tua mente e no teu coração. Não estás sozinho nisto. Milhares de pessoas neste mesmo momento estão passando pelo que tu estás passando. Estão acordando cada manhã com esse medo no peito, perguntando-se quanto tempo mais antes que os seus rins deixem de funcionar por completo. Estão olhando os seus exames de creatinina subindo mês após mês, vendo como os números se tornam cada vez mais alarmantes, passando de 1,2 a 1,8 depois a 2,3. E escutando os seus médicos dizerem com cara séria que é preciso ir preparando tudo porque a diálise está perto. Estão sentindo esse inchaço nas pernas que não vai embora, esse cansaço que não tem explicação. Essa coceira na pele que ninguém entende. E estão vivendo com o terror calado de saber que cada dia estão mais perto do momento em que terão que sentar-se numa clínica 3 vezes por semana, conectados a uma máquina. Mas antes que te resignes, antes que aceites esse futuro como o único caminho possível, antes que assines os papéis e reserves a tua vaga no centro de diálise, precisas saber que há algo mais. Há uma sabedoria antiga que o mundo moderno esqueceu. Uma sabedoria que está escrita em Gênesis 1:29, onde o próprio Deus declara que nos deu toda planta que tem semente sobre toda a terra e toda árvore que tem fruto com semente. Isto não foi dito por acaso. Foi uma declaração divina de que na criação mesma está a provisão para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa cura. E escuta-me bem, porque isto é crucial e pode mudar a tua perspectiva. Quando Deus criou as plantas, não pensou só em nos alimentar, pensou em nos curar. Cada folha, cada raiz, cada flor tem propriedades que a ciência moderna apenas está começando a entender, mas que os antigos já conheciam porque viviam mais perto da criação, mais perto da terra, mais perto de Deus. E entre todas essas plantas há 6 folhas específicas que têm um poder extraordinário sobre os rins. Podem limpar, desinflamar, regenerar e proteger estes órgãos vitais de uma maneira que muitos médicos não te dirão,
porque não faz parte do seu treino acadêmico, porque não está nos seus protocolos hospitalares, porque preferem falar de medicamentos patenteados e procedimentos caros. Agora quero que respires fundo comigo. Inala devagar. Sente como o ar entra nos teus pulmões. Retém o ar por 1 S, sentindo como o teu corpo recebe esse oxigênio. Exala lentamente, liberando toda a tensão. Porque o que vem agora é importante e preciso que a tua mente esteja clara e o teu coração aberto para receber esta palavra que pode salvar-te de anos de sofrimento. A primeira folha de que vamos falar é uma que provavelmente já viste 1000 vezes sem dar importância, sem saber que tinhas medicina gratuita diante dos teus olhos. Chama-se salsa. E embora pareça simples, embora a uses só para decorar os teus pratos ou dar sabor, a salsa atua como diurético natural, o que significa que ajuda os teus rins a eliminarem toxinas acumuladas, a expulsarem líquidos retidos que estão causando esse inchaço nas tuas pernas e no teu abdômen, a limpar todo esse veneno que se foi acumulando no teu sangue e que está danificando as tuas nefronas uma por uma. Mas não só isso, a salsa também reduz a formação de cálculos renais. Essas pedras dolorosas que bloqueiam o fluxo de urina e causam tanto sofrimento que te fazem retorcer de dor, que te levam às emergências à meia-noite sem poder respirar. E isto não é uma invenção moderna, não é uma moda nova da internet. Isto já se sabia em tempos antigos. No livro de Números 11:5, o povo de Israel recordava com nostalgia as ervas que comiam no Egito, ervas que os mantinham saudáveis, ervas que Deus tinha posto naquela terra para o seu bem-estar físico. E embora a Bíblia não mencione a salsa por nome específico, ensina-nos um princípio eterno, que Deus sempre proveu plantas medicinais para o seu povo, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que não só cura doenças, mas também provê os meios para nos mantermos saudáveis. Agora bem, como se usa a salsa para os rins? É muito simples e não precisa ser especialista nem gastar dinheiro. Tomas um punhado generoso de salsa fresca, lavas bem debaixo da água corrente para tirar qualquer impureza. Ferves em meio litro de água durante 10 min, até que a água tome uma cor verde clara. Deixas esfriar a temperatura ambiente e bebes essa água durante o dia, dividida em 3 ou 4 porções. Não precisas de grandes quantidades, não precisas de procedimentos complicados, não precisas de equipamentos especiais, só precisas de fé e constância, porque a cura nem sempre chega num dia, mas chega para quem persevera, para quem crê, para quem não desiste. E aqui quero fazer uma pausa porque preciso que entendas algo fundamental. Esta não é informação que possas ignorar e continuar com a tua vida como se nada tivesse acontecido. Se Deus te trouxe até esta mensagem, se algo dentro de ti se moveu quando começaste a ouvir, se sentiste esse arrepio nas costas ou esse calor no peito, é porque o céu está preparando algo para ti. Não é casualidade, não é algoritmo do YouTube. É um encontro divino. E se sentes essa conexão, se sentes que isto é para ti, deixa-me um comentário dizendo: creio na minha cura renal. Escreve com fé. Escreve como quem planta uma semente de esperança em terra fértil. Escreve embora tenhas dúvidas, porque Deus honra a fé que se atreve a declarar. A segunda folha que precisas conhecer urgentemente é a cavalinha. Esta planta que cresce em lugares úmidos perto de rios e riachos, como se Deus a tivesse posto especificamente onde a água flui, para nos recordar que ela também ajuda a que a água flua melhor no nosso corpo. Tem uma capacidade extraordinária para fortalecer o tecido renal. E preciso explicar-te algo que talvez não soubesses. Sabias que os teus rins são compostos por milhões de pequenas estruturas, chamadas nefronas, que filtram o teu sangue constantemente sem descanso? Cada dia, todos os dias da tua vida, os teus rins processam mais de 180 AU de sangue, eliminando resíduos tóxicos, regulando minerais vitais como o potássio e o sódio, mantendo o equilíbrio perfeito que o teu corpo precisa para viver. Mas quando essas nefronas começam a danificar-se, quando se inflamam, quando cicatrizam pela hipertensão ou pela diabetes, todo o sistema começa a falhar, como um castelo de cartas, que desaba lentamente. E aqui é onde a cavalinha faz o seu trabalho silencioso, mas poderoso. Esta planta contém silício, um mineral que ajuda a regenerar tecidos danificados, a fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos microscópicos que nutrem os teus rins, a reduzir a inflamação crônica que está destruindo essas nefronas pouco a pouco,
dia após dia. É como se Deus tivesse posto nesta planta simples um construtor microscópico que repara o que está quebrado, que restaura o que está danificado, que devolve a função a órgãos que pareciam perdidos para sempre. E isto não é imaginação, isto não é fé cega sem fundamento. Isto tem base real que podes comprovar. E não me creia só a mim. Investiga por tua conta. Pergunta a pessoas que usaram cavalinha para problemas renais e ouvirás testemunhos incríveis que te porão a pele de galinha. Gente que estava em etapas avançadas de insuficiência renal com creatinina em 4 ou 5. Gente a quem já tinham dito que preparasse tudo para a diálise, que procurasse acompanhante, que organizasse o seu tempo e que tomou esta planta com fé durante meses e viu como os seus exames começaram a melhorar inexplicavelmente, como seus níveis de creatinina baixaram de 4 para 3, depois para 2 em cuero, como seus médicos não conseguiam explicar a melhoria com palavras médicas, mas eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. Deus usou uma planta simples para fazer o que a medicina moderna não conseguiu com todas as suas tecnologias e todos os seus medicamentos caros. Dá like neste vídeo se sentes que esta palavra está tocando o teu coração. Se sentes que há algo maior que tu operando agora mesmo enquanto escutas, porque o teu like não é só um botão digital, é uma declaração de fé. A terceira folha que Deus pôs na criação especificamente para os teus rins é o dente de leão. Sim, essa planta que cresce nos jardins e que muitos consideram erva daninha sem valor. Essa flor amarela que as crianças sopram fazendo desejos sem saber que estão segurando medicina divina nas mãos. O dente de leão é um dos limpadores renais mais poderosos que existem na natureza e tem uma qualidade especial. Ajuda a eliminar o excesso de líquidos sem desequilibrar os eletrólitos, como fazem alguns medicamentos diuréticos que te deixam fraco e tonto. Esta planta trabalha em harmonia com o teu corpo porque foi desenhada pelo mesmo Criador que desenhou os teus rins. Assim conhece exatamente como funcionam. Quando tomas chá de dente de leão, estás dando aos teus rins a oportunidade de expulsarem toxinas que levam meses acumuladas. Estás reduzindo a retenção de líquidos que te faz acordar com a cara inchada e os pés tão inflamados que não cabem nos sapatos. Estás ajudando a baixar a pressão arterial que está danificando os filtros delicados dos teus rins. E tudo isto faz uma planta que cresce de graça nos parques, que Deus semeou com generosidade para que ninguém possa dizer que a medicina é só para os ricos. E isto me faz pensar nas palavras de Jesus em Mateus 6:26, quando disse: "Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" A quarta folha é o abedu, uma árvore cujas folhas têm propriedades antissépticas e depurativas que limpam profundamente os rins. O abedu ajuda a eliminar infecções urinárias recorrentes que debilitam o sistema renal. Ajuda a dissolver pequenos cristais antes que se convertam em cálculos dolorosos e tem um efeito calmante sobre a bexiga irritada. Quando preparas chá de folhas de abedu, estás bebendo um antisséptico natural que mata bactérias daninhas sem destruir a flora intestinal, como fazem os antibióticos químicos. A quinta folha é a urtiga, uma planta que muitos evitam porque pica ao tocá-la, mas que contém um tesouro medicinal incrível. A urtiga é rica em minerais essenciais como ferro, cálcio e magnésio que os rins doentes perdem constantemente. A sexta folha é o boldo, uma planta originária da América do Sul que tem uma ação específica sobre o fígado e os rins. O boldo ajuda a eliminar toxinas que o fígado processa e que os rins devem expulsar, facilitando todo o sistema de limpeza corporal. Agora, como usar estas 6 folhas? Podes prepará-las em infusão, alternando-as durante a semana, ou podes fazer uma mistura, tomando pequenas quantidades de cada uma. O importante é a constância, não a quantidade. É melhor tomar uma xícara diária durante 6 meses do que tomar 5 xícaras durante 3 dias e depois abandonar. E agora preciso falar-te de algo que vai além das plantas, algo que é ainda mais importante que qualquer erva medicinal. Preciso falar-te da fé, porque podes tomar todas estas folhas religiosamente, pode seguir cada instrução ao pé da letra, pode ser constante durante meses, mas se no teu coração não crês que Deus pode curar-te, se no teu interior já te rendeste, então estás bebendo água com folhas, mas não medicina divina. A fé não é opcional no processo de cura. A fé é o ingrediente ativo que converte uma simples planta num milagre. Em Marcos 11:24,
Jesus disse: Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e vos virá. E se não tens essa fé completa agora, não te preocupes, porque a fé se constrói, a fé cresce, a fé se alimenta da palavra de Deus e dos testemunhos de outros. Por isso preciso contar-te uma história real que vai fortalecer a tua fé. Chama-se Maria. Tem 62 anos. Vive num povoado pequeno onde todos se conhecem. Há 3 anos diagnosticaram-lhe insuficiência renal crônica, etapa 3 avançada, quase etapa 4. A sua creatinina estava em 3,8. A sua filtração glomerular baixada a 25 e o seu nefrologista disse-lhe claramente que em menos de 1 ano estaria em diálise. Lhe explicaram todo o processo, mostraram-lhe o centro de diálise, falaram-lhe da fístula que teriam que fazer no braço, e Maria saiu daquela consulta chorando porque sentiu que lhe tinham dado data de validade à sua vida. Mas Maria era uma mulher de oração, uma mulher que conhecia a Deus, não de longe, mas de perto, uma mulher que já tinha visto milagres na sua família antes, e nessa noite, ajoelhada junto à cama, disse a Deus: Senhor, se tu podes curar um leproso, se tu podes ressuscitar um morto, tu podes curar os meus rins. Não sei como farás, mas confio em ti, mostra-me o caminho. E adormeceu com essa oração nos lábios e paz no coração. Uma semana depois, enquanto caminhava pelo mercado, ouviu 2 senhoras falando sobre uma amiga que tinha melhorado de problemas renais tomando ervas. Maria aproximou-se, perguntou, anotou tudo e quando investigou descobriu que eram exatamente estas 6 folhas de que estamos falando: salsa, cavalinha, dente de leão, abedu, urtiga e boldo. Não duvidou nem um sé. Conseguiu as plantas, aprendeu a prepará-las e começou um regime rigoroso, 1 xícara em jejum, outra à tarde e oração constante. Os primeiros 2 meses não viu mudanças. Os seus exames continuavam maus. A sua família começou a duvidar. Diziam-lhe que deixasse essas coisas e se concentrasse em preparar-se para o inevitável. Mas Maria não desistiu porque não estava confiando nas plantas. Estava confiando no Deus que criou as plantas e continuou tomando, continuou orando, continuou crendo. Ao 3º mês, no seu controle médico, o médico revisou os exames 2 vezes. A sua creatinina tinha baixado para 3,3. Não era muito, mas era a primeira vez em 2 anos que baixava em vez de subir. O médico disse que podia ser um erro de laboratório e pediu para repetir o exame. O novo resultado confirmou a melhoria. Ao 6º mês, a sua creatinina estava em 2,7 e a sua filtração glomerular subiu para 35. O nefrologista estava confuso porque isto não acontece em insuficiência renal crônica. A tendência é sempre para baixo, nunca para cima. Perguntou-lhe o que estava fazendo diferente e Maria contou-lhe sobre as plantas. O médico encolheu os ombros. Disse que não tinha explicação científica, mas que continuasse fazendo o que estava fazendo. Ao ano, a creatinina de Maria estava em 2,1 e a sua filtração glomerular em 42. Tinha passado de etapa 3 avançada à etapa 3 moderada. Tinha retrocedido na doença. E hoje, 3 anos depois, Maria continua estável, continua tomando as suas plantas, continua orando e continua sendo um testemunho vivo de que Deus não perdeu o seu poder para curar. Se esta história tocou o teu coração, se sentiste esperança enquanto a escutavas, escreve nos comentários: eu serei o próximo testemunho. Escreve com fé. Escreve como quem já vê o seu milagre, embora ainda não o tenha nas mãos. Porque essa é a fé que agrada a Deus. Mas agora preciso ser honesto contigo sobre algo importante. Estas plantas não são mágicas. Não é que as tomes 3 dias e os teus rins fiquem novos. Não funciona assim. O corpo tem o seu tempo de cura, tem o seu processo de regeneração. As células renais danificadas precisam de tempo para se repararem. Precisam de constância no tratamento. Precisam que não continues a danificá-las com maus hábitos enquanto tentas curá-las com plantas. Por isso, além de tomar estas 6 folhas, precisas fazer mudanças no teu estilo de vida. Precisas reduzir drasticamente o sal, porque o sal eleva a tua pressão e a pressão alta destrói os rins. Precisas controlar o teu açúcar se és diabético,
porque o açúcar alto danifica os vasos sanguíneos dos rins. Precisas beber água suficiente porque os rins precisam de água para funcionar bem, mas não em excesso se já tens retenção de líquidos. Precisas evitar os anti-inflamatórios como ibuprofeno que danificam os rins silenciosamente. Precisas descansar bem porque durante o sono o corpo repara tecidos e, sobretudo, precisas gerir o teu estresse porque o estresse crônico eleva a tua pressão, enfraquece o teu sistema imunitário, inflama todo o teu corpo, incluindo os teus rins. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo escreveu: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento é medicina para o teu corpo. Quando confias verdadeiramente em Deus, quando entregas as tuas cargas a Ele, o teu corpo relaxa, a tua pressão baixa, os teus rins respiram. E agora quero ensinar-te algo prático. Quero ensinar-te como preparar uma infusão combinada destas 6 folhas para obter o máximo benefício. Vais precisar de uma colher de chá de cada erva seca: salsa, cavalinha, dente de leão, abedu, urtiga e boldo. Se não conseguires todas, não importa. Começa com as que tiveres disponíveis, pões num litro de água. Ferves durante 15 min em fogo médio, apagas o fogo, tapas a panela e deixas repousar outros 15 min. Depois coas o líquido e guardas numa jarra de vidro no frigorífico. Essa infusão vai durar 2 dias. Tomas uma xícara em jejum, outra depois do almoço e outra antes de dormir. E enquanto tomas cada xícara, ora. Não bebas mecanicamente, bebe com intenção, bebe com fé. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem. O teu corpo foi desenhado para se curar a si mesmo. Deus não te criou defeituoso, não te criou fraco. O problema não é o teu desenho. O problema é que interferimos com esse desenho durante anos. Se deixares de danificá-los e começares a nutri-los, eles podem recuperar-se. Não completamente se o dano for muito grave, mas sim significativamente. Podem passar de 30% de função a 50%. E essas 6 folhas de que temos falado, a salsa que limpa, a cavalinha que fortalece, o dente de leão que drena, o abedu que purifica, a urtiga que nutre e o boldo que desintoxica, são as ferramentas que Deus pôs nas tuas mãos. Embora os teus rins não curem completamente, embora acabes precisando de diálise, apesar de tudo, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo poderoso. Deus continua tendo um plano para a tua vida. Hemos chegado ao final desta mensagem, mas não ao final da tua história. A tua história mal está começando um novo capítulo. Primeiro entende que estas 6 folhas não são o teu Salvador. Jesus é o teu Salvador. As plantas são ferramentas, são provisão divina, mas o poder de cura vem do próprio Deus. Segundo, não guardes este conhecimento só para ti. Partilha este vídeo. Sê um mensageiro de esperança. Terceiro, documenta o teu processo. Anota os teus sintomas, os teus níveis de creatinina, a tua pressão arterial. Quarto, sê paciente contigo mesmo. Quinto, mantenha o contato com o teu médico. Estas plantas complementam o tratamento, não o substituem. Agora quero que oremos juntos. Repete depois de mim. Pai Celestial, Criador do meu corpo, designer perfeito de cada órgão, incluindo os meus rins, venho perante ti com humildade, reconhecendo que sem ti não posso fazer nada. Te agradeço pela vida que me deste, por cada dia que me sustentaste, por cada batimento do meu coração. Peço-te perdão pelas vezes que descuidei este templo que me deste, e agora peço-te cura. Peço-te que toques os meus rins com o teu poder restaurador. Peço-te constância para não desistir. Peço-te fé para crer no que não vejo. Peço-te paciência para esperar o teu tempo. E entrego-te o meu futuro completo, sabendo que tu sabes o que vai acontecer, e isso me basta. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, escreve amém nos comentários. E agora uma pergunta final. Qual destas 6 folhas vais conseguir primeiro? Escreve nos comentários e dá o primeiro passo hoje mesmo. Suscreve-te a este canal se queres mais mensagens como esta. Ativa o sininho e deixa o teu like. Lembra das 6 folhas sagradas que Deus plantou para os teus rins. Salsa que limpa profundamente, cavalinha que fortalece o tecido danificado, dente de leão que drena sem desequilibrar, abedu que purifica e desinfeta,
urtiga que nutre com minerais vitais e boldo que desintoxica fígado e rins juntos. Estas 6 folhas, preparadas com constância e tomadas com fé, podem ser a diferença entre a diálise e a liberdade. Deus te ama mais do que podes imaginar. Ele não te trouxe até esta mensagem por acaso. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Em nome poderoso de Jesus te declaro são. Te declaro restaurado, te declaro livre da diálise. Amém e amém. Nos vemos no próximo vídeo. Segue crendo, segue lutando, segue tomando as tuas plantas e, sobretudo, segue confiando em Deus. O teu melhor capítulo está por escrever. O teu milagre está a caminho. Não desistas agora que estás mais perto do que nunca. Bendiciones e até breve. Pronto. Completo, fiel y sem CURT&S.2,1 SFACT-SIN resumir-te dije, aquí tienes la traducción completa. De principio a fin, sin resumir n omitir una sola palabra del guión original. Formato em párrafos de 2 de março, linhas, números escritos por extenso, em português brasileiro natural e fluido. Quantas vezes já te disseram que os teus rins já não funcionam como antes? Quantas vezes escutaste essas palavras que soam como sentença? Insuficiência renal, dano irreversível. Prepare-se para a diálise, e cada vez que as escutas, sentes como se algo dentro de ti se apagasse um pouco mais, como se o teu futuro se reduzisse a uma máquina, a agulhas, a horas intermináveis conectado a um aparelho que faz o trabalho que o teu corpo já não pode fazer. E o pior não é o diagnóstico. O pior é a sensação de que já não há saída, de que isto é tudo o que te resta, de que chegaste ao fim do caminho sem ter tido a oportunidade de lutar de verdade. Mas hoje, justamente hoje, preciso que escutes algo que pode mudar tudo. Preciso que abras o teu coração a uma verdade que esteve escondida nas páginas da Bíblia há milhares de anos. Uma verdade que combina a sabedoria divina com a criação perfeita de Deus. Porque quando o Criador fez este mundo, não só formou montanhas e rios, também plantou na terra folhas, raízes e sementes com propósitos específicos. E entre essas plantas há 6 folhas que foram desenhadas com um poder extraordinário para proteger, limpar e restaurar os teus rins. Não estou falando de magia, não estou falando de promessas vazias, estou falando de algo que Deus deixou na sua criação como medicina gratuita para o seu povo, como provisão divina para os dias de doença. Antes de continuar, inscreve-te neste canal, porque o que vais ouvir nos próximos minutos pode ser a resposta que tens procurado durante meses, talvez. E se conheces alguém com problemas renais, com creatinina alta, com edemas, com dor na zona lombar, partilhe este vídeo agora mesmo, porque pode ser o início da sua cura. Não o guarde só para ti, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 3:27, não te negues a fazer o bem a quem é devido quando tiveres poder para o fazer. E partilhar esta informação é fazer o bem. Deixa-me perguntar-te algo com toda sinceridade. Alguma vez te sentiste traído pelo teu próprio corpo? Cuidaste da tua saúde o melhor que pudeste? Seguiste as indicações médicas, tomaste os medicamentos pontualmente, fizeste os exames a cada 3 meses, controlaste a tua pressão arterial, cuidaste da tua dieta eliminando o sal, e mesmo assim os teus rins continuam falhando. E perguntas-te por quê? Perguntas-te o que mais podes fazer? Perguntas-te se Deus te escuta quando oras por cura às 3 da manhã com lágrimas nos olhos. E essa dúvida, esse peso silencioso que carregas cada dia enquanto todos creem que estás bem, é o que te está matando por dentro. Porque o corpo pode aguentar muito, mas a alma cansada de lutar rende-se pouco a pouco. E quero que saibas algo importante, algo que precisas gravar na tua mente e no teu coração. Não estás sozinho nisto. Milhares de pessoas neste mesmo momento estão passando pelo que tu estás passando. Estão acordando cada manhã com esse medo no peito, perguntando-se quanto tempo mais antes que os seus rins deixem de funcionar por completo. Estão olhando os seus exames de creatinina subindo mês após mês, vendo como os números se tornam cada vez mais alarmantes, passando de 1,2 a 1,8, depois a 2,3, e escutando os seus médicos dizerem com cara séria que é preciso ir preparando tudo porque a diálise está perto. Estão sentindo esse inchaço nas pernas que não vai embora, esse cansaço que não tem explicação, essa coceira na pele que ninguém entende, e estão vivendo com o terror calado de saber que cada dia estão mais perto do momento em que terão que sentar-se numa clínica 3 vezes por semana, conectados a uma máquina. Mas antes que te resignes,
Antes que aceites esse futuro como o único caminho possível, antes que assines os papéis e reserves a tua vaga no centro de diálise, precisa saber que há algo mais. Há uma sabedoria antiga que o mundo moderno esqueceu. Uma sabedoria que está escrita em Gênesis 1:29, onde o próprio Deus declara que nos deu toda planta que tem semente sobre toda a terra e toda árvore que tem fruto com semente. Isto não foi dito por acaso, foi uma declaração divina de que na criação mesma está a provisão para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa cura. E escuta-me bem, porque isto é crucial e pode mudar a tua perspectiva. Quando Deus criou as plantas, não pensou só em nos alimentar, pensou em nos curar. Cada folha, cada raiz, cada flor tem propriedades que a ciência moderna apenas está começando a entender, mas que os antigos já conheciam porque viviam mais perto da criação, mais perto da terra, mais perto de Deus. E entre todas essas plantas há 6 folhas específicas que têm um poder extraordinário sobre os rins. Podem limpar, desinflamar, regenerar e proteger estes órgãos vitais, de uma maneira que muitos médicos não te dirão, porque não faz parte do seu treino acadêmico, porque não está nos seus protocolos hospitalares, porque preferem falar de medicamentos patenteados e procedimentos caros. Agora quero que respires fundo comigo. Inala devagar. Sente como o ar entra nos teus pulmões. Retém o ar por 1 sentindo como teu corpo recebe esse oxigênio. Exala lentamente, liberando toda a tensão, porque o que vem agora é importante e preciso que a tua mente esteja clara e o teu coração aberto para receber esta palavra que pode salvar-te de anos de sofrimento. A primeira folha de que vamos falar é uma que provavelmente já viste 1000 vezes sem dar importância, sem saber que tinhas medicina gratuita diante dos teus olhos. Chama-se salsa, e embora pareça simples, embora a uses só para decorar os teus pratos ou dar sabor, a salsa atua como diurético natural, o que significa que ajuda os teus rins a eliminarem toxinas acumuladas, a expulsarem líquidos retidos que estão causando esse inchaço nas tuas pernas e no teu abdômen, a limpar todo esse veneno que se foi acumulando no teu sangue e que está danificando as tuas nefronas uma por uma. Mas não só isso, a salsa também reduz a formação de cálculos renais, essas pedras dolorosas que bloqueiam o fluxo de urina e causam tanto sofrimento, que te fazem retorcer de dor, que te levam às emergências à meia-noite sem poder respirar. E isto não é uma invenção moderna, não é uma moda nova da internet. Isto já se sabia em tempos antigos. No livro de Números 11:5, o povo de Israel recordava com nostalgia as ervas que comiam no Egito, ervas que os mantinham saudáveis, ervas que Deus tinha posto naquela terra para o seu bem-estar físico. E embora a Bíblia não mencione a salsa por nome específico, ensina-nos um princípio eterno, que Deus sempre proveu plantas medicinais para o seu povo, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que não só cura doenças, mas também provê os meios para nos mantermos saudáveis. Agora bem, como se usa a salsa para os rins? É muito simples e não precisa ser especialista nem gastar dinheiro. Tomas um punhado generoso de salsa fresca, lavas bem debaixo da água corrente para tirar qualquer impureza. Ferves em meio litro de água durante 10 min até que a água tome uma cor verde clara. Deixas esfriar a temperatura ambiente e bebes essa água durante o dia, dividida em 3 ou 4 porções. Não precisas de grandes quantidades, não precisas de procedimentos complicados, não precisas de equipamentos especiais. Só precisas de fé e constância, porque a cura nem sempre chega num dia, mas chega para quem persevera, para quem crê, para quem não desiste. E aqui quero fazer uma pausa porque preciso que entendas algo fundamental. Esta não é informação que possas ignorar e continuar com a tua vida como se nada tivesse acontecido. Se Deus te trouxe até esta mensagem, se algo dentro de ti se moveu quando começaste a ouvir, se sentiste esse arrepio nas costas ou esse calor no peito, é porque o céu está preparando algo para ti. Não é casualidade, não é algoritmo do YouTube, é um encontro divino. E se sentes essa conexão, se sentes que isto é para ti, deixa-me um comentário dizendo: creio na minha cura renal. Escreve com fé. Escreve como quem planta uma semente de esperança em terra fértil. Escreve embora tenhas dúvidas, porque Deus honra a fé que se atreve a declarar. A segunda folha que precisas conhecer urgentemente é a cavalinha. Esta planta que cresce em lugares úmidos perto de rios e riachos, como se Deus a tivesse posto especificamente onde a água flui,
para nos recordar que ela também ajuda a que a água flua melhor no nosso corpo. Tem uma capacidade extraordinária para fortalecer o tecido renal. E preciso explicar-te algo que talvez não soubesses. Sabias que os teus rins são compostos por milhões de pequenas estruturas, chamadas nefronas, que filtram o teu sangue constantemente sem descanso? Cada dia, todos os dias da tua vida, os teus rins processam mais de 180 al de sangue, eliminando resíduos tóxicos, regulando minerais vitais como o potássio e o sódio, mantendo o equilíbrio perfeito que o teu corpo precisa para viver. Mas quando essas nefronas começam a danificar-se, quando se inflamam, quando cicatrizam pela hipertensão ou pela diabetes, todo o sistema começa a falhar como um castelo de cartas que desaba lentamente. E aqui é onde a cavalinha faz o seu trabalho silencioso mais poderoso. Esta planta contém silício, um mineral que ajuda a regenerar tecidos danificados, a fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos microscópicos que nutrem os teus rins, a reduzir a inflamação crônica que está destruindo essas nefronas pouco a pouco, dia após dia. É como se Deus tivesse posto nesta planta simples um construtor microscópico que repara o que está quebrado, que restaura o que está danificado, que devolve a função a órgãos que pareciam perdidos para sempre. E isto não é imaginação, isto não é fé cega sem fundamento. Isto tem base real que podes comprovar. E não me creia só a mim. Investiga por tua conta. Pergunta a pessoas que usaram cavalinha para problemas renais e ouvirás testemunhos incríveis que te porão a pele de galinha. Gente que estava em etapas avançadas de insuficiência renal com creatinina em 4 ou 5. Gente a quem já tinham dito que preparasse tudo para a diálise, que procurasse acompanhante, que organizasse o seu tempo e que tomou esta planta com fé durante meses e viu como seus exames começaram a melhorar inexplicavelmente, como seus níveis de creatinina baixaram de 4 para 3, depois para 2,5. Como seus médicos não conseguiam explicar a melhoria com palavras médicas, mas eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. Deus usou uma planta simples para fazer o que a medicina moderna não conseguiu com todas as suas tecnologias e todos os seus medicamentos caros. Dá like neste vídeo se sentes que esta palavra está tocando o teu coração. Se sentes que há algo maior que tu operando agora mesmo enquanto escutas. Porque o teu like não é só um botão digital, é uma declaração de fé. A terceira folha que Deus pôs na criação especificamente para os teus rins é o dente de leão. Sim, essa planta que cresce nos jardins e que muitos consideram erva daninha sem valor. Essa flor amarela que as crianças sopram fazendo desejos sem saber que estão segurando medicina divina nas mãos. O dente de leão é um dos limpadores renais mais poderosos que existem na natureza e tem uma qualidade especial. Ajuda a eliminar o excesso de líquido sem desequilibrar os eletrólitos, como fazem alguns medicamentos diuréticos que te deixam fraco e tonto. Esta planta trabalha em harmonia com o teu corpo porque foi desenhada pelo mesmo Criador que desenhou os teus rins. Assim conhece exatamente como funcionam. Quando tomas chá de dente de leão, estás dando aos teus rins a oportunidade de expulsarem toxinas que levam meses acumuladas. Estás reduzindo a retenção de líquidos que te faz acordar com a cara inchada e os pés tão inflamados que não cabem nos sapatos. Estás ajudando a baixar a pressão arterial que está danificando os filtros delicados dos teus rins. E tudo isto faz uma planta que cresce de graça nos parques que Deus semeou com generosidade para que ninguém possa dizer que a medicina é só para os ricos. E isto me faz pensar nas palavras de Jesus em Mateus 6,26, quando disse: "Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves fornecendo alimento cada dia, quanto mais proveu para ti, que és feito à sua imagem? Se pôs plantas medicinais para os animais quando adoecem, não pôs também para ti que és o seu filho amado? Mas agora vem algo importante que preciso explicar-te antes de continuar. Preciso que entendas que estas plantas não são substituto de um milagre instantâneo, são o milagre em ação lenta. Deus pode curar-te num segundo se assim decidir. Pode tocar-te agora mesmo enquanto lês isto e restaurar os teus rins completamente. E se isso acontecer, glória a Ele. Mas muitas vezes Deus cura de outra maneira. Cura através da constância, cura através da obediência, cura através de usar o que Ele já pôs na terra. E isso requer fé ativa.
Requer que tu faças a tua parte enquanto ele faz a dele. Requer que não desistas depois de 3 dias se não vires resultados imediatos. Escreve nos comentários se estás disposto a ser constante, se estás disposto a tomar estas plantas durante meses sem desanimar. Escreve algo como: Senhor, dá-me constância para a minha cura. Escreve como um pacto, como um compromisso, porque a cura é uma parceria entre a tua fé e a provisão de Deus. A 4ª folha é o abedu, uma árvore cujas folhas têm propriedades antissépticas e depurativas que limpam profundamente os rins. O abedu ajuda a eliminar infecções urinárias recorrentes que debilitam o sistema renal. Ajuda a dissolver pequenos cristais antes que se convertam em cálculos dolorosos e tem um efeito calmante sobre a bexiga irritada. Quando preparas chá de folhas de abedu, estás bebendo um antisséptico natural que mata bactérias daninhas sem destruir a flora intestinal, como fazem os antibióticos químicos. E deixa-me contar-te algo que poucas pessoas sabem. Em muitas culturas antigas, o abedu era considerado a árvore da purificação, a árvore que limpava não só o corpo, mas também o espírito. E embora não vamos cair em misticismos, há uma verdade aí. Quando o teu corpo se limpa, quando as toxinas saem, quando os órgãos funcionam bem, o teu estado de ânimo melhora, a tua clareza mental regressa, a tua energia volta, porque o corpo e a alma estão conectados e cuidar de um é cuidar do outro. Em 3ª de João 2 lemos: Amado, eu desejo que tu prosperes em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. Isto nos ensina que Deus deseja a nossa saúde integral, não só espiritual, mas também física. Não é mais espiritual descuidar o corpo. É mais sábio cuidar do templo onde habita o Espírito Santo. A 5ª folha é a urtiga, uma planta que muitos evitam porque pica ao tocá-la, mas que contém um tesouro medicinal incrível. A urtiga é rica em minerais essenciais como ferro, cálcio e magnésio, que os rins doentes perdem constantemente. Quando os teus rins não funcionam bem, o teu corpo perde estes minerais vitais através da urina e isso te deixa fraco, anêmico, com cãibras musculares. A urtiga repõe esses minerais naturalmente enquanto limpa e fortalece o tecido renal. Além disso, a urtiga tem propriedades anti-inflamatórias potentes que reduzem a inflamação crônica nos rins. Essa inflamação silenciosa que não dói, mas que está destruindo as tuas nefronas dia após dia. E o mais bonito é que esta planta cresce abundantemente em muitos lugares, como se Deus quisesse garantir que ninguém fique sem acesso a esta medicina. Faz uma pausa comigo agora. Respira, fecha os olhos por se puderes e agradece a Deus, porque até este momento Ele te sustentou. Agradece porque, embora os teus rins estejam fracos, ainda funcionam. Porque embora os números estejam maus, ainda há tempo. Porque embora o médico te tenha dado um prognóstico, Deus tem a última palavra. E se sentes gratidão no teu coração, escreve nos comentários: Obrigado, Senhor, por me sustentar. Escreve com sinceridade. E finalmente, a 6ª folha é o boldo, uma planta originária da América do Sul, que tem uma ação específica sobre o fígado e os rins. O boldo ajuda a eliminar toxinas que o fígado processa e que os rins devem expulsar, facilitando todo o sistema de limpeza corporal. Quando o fígado e os rins trabalham juntos em harmonia, todo o teu corpo funciona melhor. A tua pele se aclara, a tua energia aumenta, a tua digestão melhora, o teu sono é mais profundo. Mas o boldo faz algo mais. Algo que poucos mencionam. Ajuda a reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Esse ácido que, quando se acumula, forma cristais dolorosos nas articulações causando gota e que também pode formar cálculos nos rins. Se tens ácido úrico alto, se sofreste de gota, sentes dores articulares inexplicáveis, o boldo pode ser parte da tua solução. Agora, como usar estas 6 folhas? Podes prepará-las em infusão, alternando-as durante a semana, ou podes fazer uma mistura, tomando pequenas quantidades de cada uma. O importante é a constância, não a quantidade. É melhor tomar uma xícara diária durante 6 meses do que tomar 5 xícaras durante 3 dias e depois abandonar. E agora preciso falar-te de algo que vai além das plantas, algo que é ainda mais importante que qualquer erva medicinal. Preciso falar-te da fé, porque podes tomar todas estas folhas religiosamente, podes seguir cada instrução ao pé da letra, podes ser constante durante meses, mas se no teu coração não crês que Deus pode curar-te, se no teu interior já te rendeste,
Se secretamente já aceitaste que acabarás em diálise, então estás bebendo água com folhas, mas não medicina divina. E escuta-me bem quando te digo isto: a fé não é opcional no processo de cura. A fé é o ingrediente ativo que converte uma simples planta num milagre. Em Marcos 11:24, Jesus disse algo que deveria estar gravado na tua mente. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e vos virá. Crê que o recebereis, não depois de ver o resultado, não depois que os exames saiam bem, mas antes crê primeiro. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que cura rins. Essa é a fé que cancela prognósticos médicos. E se não tens essa fé completa agora mesmo, não te preocupes, porque a fé se constrói, a fé cresce. A fé se alimenta da palavra de Deus e dos testemunhos de outros. Por isso preciso contar-te uma história real que vai fortalecer a tua fé. Chama-se Maria, tem 62 anos. Vive num povoado pequeno onde todos se conhecem. Há 3 anos diagnosticaram-lhe insuficiência renal crônica, etapa 3 avançada, quase etapa 4. A sua creatinina estava em 3,8. A sua filtração glomerular baixada a 25, e o seu nefrologista disse-lhe claramente que em menos de 1 ano estaria em diálise. Explicaram-lhe todo o processo, mostraram-lhe o centro de diálise, falaram-lhe da fístula que teriam que fazer no braço. E Maria saiu daquela consulta chorando, porque sentiu que lhe tinham dado data de validade à vida. Mas Maria era uma mulher de oração. Uma mulher que conhecia a Deus, não de longe mas de perto, uma mulher que já tinha visto milagres na sua família antes, e nessa noite, ajoelhada junto à cama, disse a Deus: Senhor, se tu podes curar um leproso, se tu podes ressuscitar um morto, tu podes curar os meus rins. Não sei como farás, mas confio em ti. Mostra-me o caminho. E adormeceu com essa oração nos lábios e paz no coração. Uma semana depois, enquanto caminhava pelo mercado, ouviu 2 senhoras falando sobre uma amiga que tinha melhorado de problemas renais tomando ervas. Maria aproximou-se, perguntou, anotou tudo e quando investigou descobriu que eram exatamente estas 6 folhas: salsa, cavalinha, dente de leão, abedu, urtiga e boldo. Não duvidou nem um C. Conseguiu as plantas, aprendeu a prepará-las e começou um regime rigoroso, 1 xícara em jejum, outra à tarde e oração constante. Os primeiros 2 meses não viu mudanças. Os seus exames continuavam maus. A sua família começou a duvidar. Diziam-lhe que deixasse essas coisas e se concentrasse em preparar-se para o inevitável. Mas Maria não desistiu porque não estava confiando nas plantas. Estava confiando no Deus que criou as plantas e continuou tomando, continuou orando, continuou crendo. Ao 3º mês no controle médico, o médico revisou os exames 2 vezes. A sua creatinina tinha baixado para 3,3. Não era muito, mas era a primeira vez em 2 anos que baixava em vez de subir. O médico disse que podia ser um erro de laboratório e pediu para repetir o exame. O novo resultado confirmou a melhoria. Ao 6º mês, a sua creatinina estava em 2,7 e a sua filtração glomerular subiu para 35. O nefrologista estava confuso porque isto não acontece em insuficiência renal crônica. A tendência é sempre para baixo, nunca para cima. Perguntou-lhe o que estava fazendo diferente e Maria contou-lhe sobre as plantas. O médico encolheu os ombros, disse que não tinha explicação científica, mas que continuasse fazendo o que estava fazendo. Ao ano, a creatinina de Maria estava em 2,1 e a sua filtração glomerular em 42. Tinha passado de etapa 3 avançada a etapa 3 moderada. Tinha retrocedido na doença e hoje, 3 anos depois, Maria continua estável, continua tomando as suas plantas, continua orando e continua sendo um testemunho vivo de que Deus não perdeu o seu poder para curar. Se esta história tocou o teu coração, se sentiste esperança enquanto a escutavas, escreve nos comentários: eu serei o próximo testemunho. Escreve com fé, escreve como quem já vê o seu milagre, embora ainda não o tenha nas mãos, porque essa é a fé que agrada a Deus. Mas agora preciso ser honesto contigo sobre algo importante. Estas plantas não são mágicas. Não é que as tomes 3 dias e os teus rins fiquem novos. Não funciona assim. O corpo tem o seu tempo de cura, tem o seu processo de regeneração. As células renais danificadas precisam de tempo para se repararem.
Precisam de constância no tratamento. Precisam que não continues a danificá-las com maus hábitos enquanto tentas curá-las com plantas. Seria como tentar encher um balde com água enquanto tem um buraco no fundo. Nunca se encherá até fechares o buraco. Por isso, além de tomar estas 6 folhas, precisas fazer mudanças no teu estilo de vida. Precisas reduzir drasticamente o sal, porque o sal eleva a tua pressão e a pressão alta destrói os rins. Precisas controlar o teu açúcar se és diabético, porque o açúcar alto danifica os vasos sanguíneos dos rins. Precisas beber água suficiente porque os rins precisam de água para funcionar bem, mas não em excesso, se já tens retenção de líquidos. Precisas evitar os anti-inflamatórios como ibuprofeno que danificam os rins silenciosamente. Precisas descansar bem porque durante o sono o corpo repara tecidos e, sobretudo, precisas gerir o teu estresse porque o estresse crônico eleva a tua pressão, enfraquece o teu sistema imunitário, inflama todo o teu corpo, incluindo os teus rins. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo escreveu: Por nada estejais ansiosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento é medicina para o teu corpo. Quando confias verdadeiramente em Deus, quando entregas as tuas cargas a Ele, o teu corpo relaxa, a tua pressão baixa, os teus rins respiram. E isso não é misticismo barato. Isso é ciência moderna que confirma o que a Bíblia ensinou há milhares de anos, que a alma e o corpo estão unidos, que o que afeta um afeta o outro. Deixa-me perguntar-te algo. Quantas preocupações carregas neste momento? Quantas noites te desvelaste pensando na tua saúde e no teu futuro, em como será a tua vida conectado a uma máquina? Quantas vezes choraste em silêncio para que a tua família não te visse fraco? E todo esse dor emocional, toda essa ansiedade está afetando a tua saúde física mais do que imaginas. Por isso a cura tem que ser integral, corpo, alma e espírito. Inscreve-te neste canal se queres continuar recebendo mensagens que curam não só o corpo, mas também a alma. Aqui não falamos só de plantas, falamos de fé, falamos de esperança, falamos do Deus que restaura vidas completas. E agora quero ensinar-te algo prático. Quero ensinar-te como preparar uma infusão combinada destas 6 folhas para obter o máximo benefício. Vais precisar de uma colher de chá de cada erva seca: salsa, cavalinha, dente de leão, abedu, urtiga e boldo. Se não conseguires todas, não importa, começa com as que tiveres disponíveis. Pões num litro de água. Ferves durante 15 min em fogo médio, apagas o fogo, tapas a panela e deixas repousar outros 15 min. Depois coas o líquido e guardas numa jarra de vidro no frigorífico. Essa infusão vai durar 2 dias. Tomas uma xícara em jejum, outra depois do almoço e outra antes de dormir. E enquanto tomas cada xícara, ora. Não bebas mecanicamente, bebe com intenção, bebe com fé, bebe agradecendo a Deus por essa medicina que Ele pôs na terra. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem, ao coração do que realmente precisas entender. Porque posso dar-te todas as receitas do mundo, posso explicar-te cada planta com luxo de detalhes, posso mostrar-te testemunhos incríveis, mas se não entendes este princípio fundamental, todo o resto não terá o poder que deveria ter. E o princípio é este: o teu corpo foi desenhado para se curar a si mesmo. Deus não te criou defeituoso, não te criou fraco, não te criou com data de validade programada. Te criou com um sistema imunitário capaz de combater doenças, com órgãos capazes de regenerar-se, com células capazes de reparar danos. O problema não é o teu desenho. O problema é que interferimos com esse desenho durante anos. Pensa nisso. Quantos anos estiveste comendo alimentos processados cheios de químicos que os teus rins têm que filtrar? Quantos anos estiveste tomando medicamentos que, embora ajudem em algo, também danificam em outro? Quantos anos estiveste vivendo estressado, dormindo mal, sem fazer exercício, respirando ar contaminado, bebendo água com cloro e metais pesados? Os teus rins estiveram trabalhando sem descanso durante décadas, filtrando tudo isso e agora estão cansados, estão danificados, estão pedindo ajuda a gritos. Mas aqui está a boa notícia. A notícia que deveria encher-te de esperança até transbordar. Se deixares de danificá-los e começares a nutri-los, eles podem recuperar-se. Não completamente se o dano for muito grave,
mas sim significativamente. Podem passar de 30% de função a 50%. E esse 20% de diferença é a diferença entre estar em diálise ou não estar. É a diferença entre viver acorrentado a uma máquina ou viver com liberdade. É a diferença entre render-te ou continuar lutando. E essas 6 folhas de que temos falado, a salsa que limpa, a cavalinha que fortalece, o dente de leão que drena, o abedu que purifica, a urtiga que nutre e o boldo que desintoxica, são as ferramentas que Deus pôs nas tuas mãos para ajudar os teus rins a fazerem o que foram desenhados para fazer. Curar, mas precisam da tua cooperação, precisam da tua constância, precisam da tua fé. E sei que é difícil. Sei que há dias em que te levantas e não tens forças nem para preparar um chá. Sei que há noites em que o desânimo é tão pesado que nem sequer podes orar. Sei que há momentos em que olhas os teus exames e pensas que tudo o que estás fazendo é inútil, que só estás atrasando o inevitável. E nesses momentos quero que te lembres de algo. Cada pequena ação conta. Cada xícara que tomas está ajudando. Cada oração que fazes está mudando algo no mundo espiritual. Cada dia que não desistes é uma vitória. Em Gálatas 6:9, Paulo escreveu algo poderoso. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo ceifaremos, não imediatamente, não numa semana, não quando nós quisermos, mas a seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito, embora a nós nos pareça eterno. Escreve nos comentários se precisas de forças para continuar. Escreve: Senhor, dá-me forças para não me render. E agora quero falar-te de algo que muitos pastores não te dirão porque soa polêmico. Quero falar-te da responsabilidade pessoal na cura. Porque sim, Deus é soberano e pode curar-te com um toque sem que faças nada. Mas muitas vezes Deus espera que tu faças a tua parte. Espera que uses o que Ele já proveu. Espera que cuides do templo que Ele te deu. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo pergunta: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus e que não sois de vós mesmos? O teu corpo é um templo. E se tivesses um templo de tijolos e começasse a cair, sentar-te-ias a esperar que Deus o repare enquanto tu não fazes nada? Ou procurarias os materiais, os construtores? Farias o necessário confiando que Deus abençoa o teu esforço? O teu corpo funciona igual. Deus espera que faças a tua parte e a tua parte inclui tomar estas plantas, mudar a tua alimentação, gerir o teu estresse, descansar bem, fazer exercício moderado, embora seja caminhar 15 min diários, beber água suficiente, evitar o que danifica. E enquanto fazes tudo isso, oras, crês, confias, agradeces, essa é a parceria perfeita entre o teu esforço e a sua graça. Mas deixa-me advertir-te sobre algo perigoso. Há pessoas que escutarão esta mensagem e correrão a comprar as plantas, tomá-las-ão 2 semanas, não verão resultados dramáticos e abandoná-las-ão. E depois dirão que não funciona, que são mentiras, que só a medicina moderna serve. E o problema não serão as plantas. Será a falta de constância, será a falta de fé, será a expectativa errada de que a cura sempre é instantânea. A cura profunda leva tempo. As células renais danificadas não se regeneram da noite para o dia. O tecido cicatrizado não se suaviza numa semana. A inflamação crônica de anos não desaparece num mês, mas mês após mês, célula por célula, o teu corpo pode ir melhorando se lhe deres as ferramentas corretas e o tempo necessário. E enquanto isso, enquanto esperas o teu milagre completo, celebra as pequenas vitórias. Celebra que hoje não inchaste tanto como ontem. Celebra que esta semana tiveste mais energia. Celebra que o último exame não piorou. Celebra cada passo para a frente, embora seja pequeno, porque esses passos pequenos se somam até se converterem em quilômetros. Dá like neste vídeo se estás comprometido a ser constante, se estás comprometido a não desistir depois de uma semana, se estás comprometido a dar ao teu corpo o tempo que precisa para curar. Esse like é o teu compromisso público, é a tua declaração de que vais lutar. E finalmente quero recordar-te algo. Embora os teus rins não curem completamente, embora acabes precisando de diálise apesar de tudo, embora o desfecho não seja o que esperavas, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo poderoso.
Deus continua tendo um plano para a tua vida, porque a cura não é só física, também é emocional e espiritual. E às vezes Deus usa a doença para aproximar-te dele de uma maneira que a saúde nunca o faria. Mas enquanto houver esperança, enquanto houver um caminho por explorar, enquanto os teus rins ainda funcionem, embora seja parcialmente, não desistas. Toma estas plantas, faz as mudanças necessárias, ora com fé, confia em Deus e espera o teu milagre com paciência ativa, não com resignação passiva. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da tua história. A tua história mal está começando um novo capítulo, o capítulo onde tomas controle da tua saúde com sabedoria divina, onde cooperas com Deus em vez de seres um espectador passivo da tua própria vida. E quero deixar-te com algumas reflexões finais que quero que guardes no teu coração. Primeiro, entende que estas 6 folhas não são o teu Salvador. Jesus é o teu Salvador. As plantas são ferramentas, são provisão divina, são medicina gratuita que Deus semeou na terra, mas o poder de cura vem do próprio Deus. Não ponhas a tua fé nas plantas. Põe a tua fé no Deus que criou as plantas. Porque se a tua fé está no criado e não no Criador, quando não vires resultados imediatos, perderás a esperança. Mas se a tua fé está em Deus, embora as plantas não funcionem como esperavas, continuarás crendo que Ele tem outro caminho, outro método, outro milagre preparado para ti. Segundo, não guardes este conhecimento só para ti. Se Deus te trouxe até aqui, se algo no teu espírito confirmou que esta mensagem é verdadeira, tens a responsabilidade de partilhá-la. Pensa em quantas pessoas conheces que estão lutando com problemas renais. Pensa em quantos estão resignados à diálise sem saber que existe outra opção. Pensa em quantas famílias poderias abençoar só compartilhar este vídeo. Não sejas egoísta com o que recebeste. Partilha este vídeo nas tuas redes sociais. Envia-o por WhatsApp a quem precisa. Fala destas plantas com a tua família. Sê um mensageiro de esperança. Terceiro, documenta o teu processo. Desde hoje, anota os teus sintomas, os teus níveis de creatinina, a tua pressão arterial, como te sentes dia a dia. Porque quando começares a melhorar, e crê-me que vais melhorar se fores constante, vais querer recordar de onde saíste, vais querer ter provas do teu milagre, e esse testemunho documentado vai servir para animar outros que estão onde tu estavas hoje. Quarto, sê paciente contigo mesmo. Haverá dias em que esqueceres de tomar o teu chá. Haverá dias em que comeres algo que não devias. Haverá dias em que te sentires pior em vez de melhor. Isso não significa que fracassaste. Significa que és humano. Não te castigues, não desistas. Simplesmente retoma no dia seguinte. A cura não é um caminho reto sem obstáculos. É um caminho com subidas e descidas, com avanços e retrocessos, mas a tendência geral deve ser para cima. E quinto, mantenha o contato com o teu médico. Não abandones os teus controles médicos. Não deixes os teus medicamentos sem consultar o teu doutor. Estas plantas complementam o tratamento médico, não o substituem necessariamente. Trabalhe em equipa com o teu médico e quando os teus exames começarem a melhorar, quando o teu doutor vir mudanças positivas, ele mesmo começará a reduzir medicamentos, se for possível. Mas essa decisão deve ser médica, não tua. Agora quero que façamos algo juntos antes de terminar. Quero que ores comigo em voz alta se estás sozinho. No teu coração se estás acompanhado. Repete depois de mim: Pai Celestial, Criador do meu corpo, designer perfeito de cada órgão, incluindo os meus rins, venho perante ti com humildade, reconhecendo que sem ti não posso fazer nada. Te agradeço pela vida que me deste, por cada dia que me sustentaste, por cada batimento do meu coração. Peço-te perdão pelas vezes que descuidei este templo que me deste, pelas vezes que não valorizei a minha saúde até que a perdi. E agora peço-te cura. Peço-te que toques os meus rins com o teu poder restaurador. Peço-te que cada xícara que tome destas plantas seja ungida pelo teu Espírito. Peço-te constância para não desistir. Peço-te fé para crer no que não vejo. Peço-te paciência para esperar o teu tempo. E entrego-te o meu futuro completo, sabendo que, embora não saiba o que vai acontecer, tu sim o sabes e isso me basta. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, escreve amém nos comentários. Escreve com fé, convicção, com esperança. Porque quando declaras algo publicamente, lhe estás dando peso espiritual,
Estás dizendo ao universo inteiro que crês, que confias, que esperas. E agora uma pergunta final antes de nos despedirmos. Qual destas 6 folhas vais conseguir primeiro? Escreve nos comentários. Escreve: vou começar com salsa, ou vou procurar cavalinha, ou a que te resulte mais acessível. Porque quando escreves estás comprometendo-te, estás dando o primeiro passo, estás transformando informação em ação. Não deixes que esta mensagem seja só outro vídeo que viste e esqueceste. Não deixes que a emoção deste momento se esfrie sem produzir mudanças reais na tua vida. Hoje mesmo, antes que termine este dia, consegue ao menos uma destas plantas. Prepara o teu primeiro chá. Toma a tua primeira xícara com fé. Dá esse primeiro passo, porque uma viagem de 1000 quilômetros começa com um só passo, e a tua viagem para a cura renal começa com uma só xícara de chá preparada com fé. Inscreve-te neste canal se queres mais mensagens como esta. Se queres continuar aprendendo sobre medicina natural desde uma perspectiva bíblica, se queres testemunhos reais de pessoas que foram curadas, ativa o sininho para que o YouTube te notifique cada vez que subirmos conteúdo novo, e deixa o teu like, porque isso ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam desesperadamente. Lembra das 6 folhas sagradas que Deus plantou para os teus rins. Salsa que limpa profundamente. Cavalinha que fortalece o tecido danificado. Dente de leão que drena sem desequilibrar. Abedul que purifica e desinfeta, urtiga que nutre com minerais vitais e boldo que desintoxica fígado e rins juntos. Estas 6 folhas, preparadas com constância e tomadas com fé, podem ser a diferença entre a diálise e a liberdade. E nunca esqueças que Deus te ama mais do que podes imaginar. Ele não te trouxe até esta mensagem por acaso. Ele tem um propósito contigo. Ele está lutando esta batalha ao teu lado. E embora o caminho seja difícil, embora haja dias escuros, embora tenhas dúvidas, Ele está aí sustentando-te, guiando-te, curando-te. Confia nele, obedece-lhe e prepara-te para o teu testemunho de restauração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que a sua graça te sustente nos dias difíceis. Que o seu poder cure os teus rins e que o seu amor te recorde sempre que não estás sozinho. Que não estás esquecido, que a tua vida tem valor e propósito. Em nome poderoso de Jesus te declaro são, te declaro restaurado, te declaro livre da diálise. Amém e amém. Nos vemos no próximo vídeo. Segue crendo, segue lutando, segue tomando as tuas plantas e, sobretudo, segue confiando em Deus. O teu melhor capítulo está por escrever. O teu milagre está a caminho. O teu testemunho está se preparando. Não desistas agora que estás mais perto do que nunca. Bendiciones e até breve.